vamos continuar a falar sobre Python Django. Só para fazer um esclarecimento, eu vou chegar no RESTful API, ok? Eu vou primeiro trabalhar com o Django, com as funções mais simples, e depois eu vou trabalhar com o RESTful API. Porque o RESTful API também depende de você ter uma aplicação fora do Django para consumir o API, para utilizar o API, ok? E ainda tenho que pensar bem como é que eu vou construir essa aplicaçãozinha para ficar bem fácil de vocês entenderem. Vamos iniciar uma aplicação então em Django para ver como é que fica, como é que funciona? Eu vou até o diretório de projetos do Django, dentro do projetinho que eu já criei no outro episódio, no teste Django, certo? Eu vou ensinar um segredinho. Quem usa Windows, que for usar o comando cd, vai se deparar uma hora com A, dois pontos, C, dois pontos, B, dois pontos, quem tem mais de uma unidade de drive, ok? Aqui, para quando você vai usar a partir do seu diretório padrão, que é o diretório de usuário, você pode usar o sinalzinho de til, o acento til, como o origem do seu diretório, certo? cd barra projetos barra teste Django barra. Ok? Se eu tentar fazer esse mesmo comando sem o sinalzinho do til, sem o acento do til, ele vai dar erro, ok? Porque eu tenho que dizer para ele o ponto de partida correto. Ele considera o sinal de til como o diretório padrão aqui do Júlio. É o diretório de usuário do Júlio. Aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou dar o primeiro comando. Lembrando que quem estiver trabalhando no Windows é PY, tá? Py, de Python. Para quem está trabalhando como eu no Linux, Python 3, no Debian, tá ok? Nos derivados do Debian. Nas distribuições, eu devo ter falado derivados no outro vídeo. O povo que trabalha com Linux há mais tempo deve ter falado mal, minhas orelhas devem ter queimado. Mas são distribuições feitas a partir do Debian, ok? Que é, no caso, o Ubuntu aqui. Python 3, manage .py, start app clientes. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para ele, a partir do arquivo manage.py, você vai startar um cliente, vai startar um app chamado clientes, ok? Vamos dar um ls para ver se ele criou clientes. Tá aqui, ó. Clientes foi criado. É um diretório. Se ele tá de azulzinho, tá mais puxado pro roxo, né? Então tá. Feito isso, eu vou editar um arquivo dentro do meu clientes, ok? Eu vou dar um cd clientes, certo? Para entrar no diretório. E a partir daí, eu vou editar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser editar esse view.py aqui. Mais uma vez, o pessoal que trabalha mais tempo com o Linux vai gritar, falar, não, você tem que usar o VI. O VI é um editorzinho muito útil que tem no Linux. Ele trabalha dentro do terminal de caracteres. Eu vou fazer um pedido de desculpa já para eles, porque esse pessoal, porque eu não vou usar o VI,
ok? Eu vou usar o gedit. Não vou abrir mão do meu conforto, tá bom? Porque o VI ele precisa ter um tempo de experiência com ele para você utilizá-lo com velocidade e com clareza. E eu não tenho esse tempo com o VI. Eu nunca fui um usuário assim assíduo do VI, ok? Então eu vou usar o gedit. Gedit. Ok. Aqui ele diz import do Django Shortcuts, a biblioteca render, certo? E deixou uma mensagem, crie suas views aqui. É exatamente isso que nós vamos fazer. Certo? Eu vou importar mais duas bibliotecas. O HTTP Response e o Loader, certo? Por quê? Porque eu vou usar um retorno HTTP para ele. Eu vou retornar um arquivo em Hypertext Transfer Protocol, que quer dizer o protocolo de transferência de hipertexto, o HTTP, para quem não sabe, ok? Eu vou regerar uma resposta HTTP. Aqui a minha funçãozinha, uma função, certo? Quando eu chamar por clientes, ele vai ler um template chamado início.html, que nada mais é que uma página HTML que nós vamos criar, ok? E vai retornar dentro de um HTTP response, certo? De um formato de uma resposta HTTP, um template render desse início.html, ok? Eu estou dizendo aqui em cima, para quem não entendeu ainda, que o meu template, minha variável template é igual a um loader get template, pega o padrão, template seria um padrão de resposta, ok? No início.html, e aqui você retorna para mim um template, né, .render, que seria uma visualização do início.html, ok? Eu vou tirar aqui algumas e vou salvar, ok? Tá alterado o meu views.py. Vamos seguir então. A gente tem que criar esse início.html, ok? Eu não tenho o meu diretor dentro dos meus do meu projeto clientes, eu não tenho um diretório template, ok? Então eu vou criar o diretório templates. Para quem não viu o outro episódio, mkdir, certo? Makedir templates. Certo? ls. Agora eu tenho um diretório templates. Vou dar um cd dentro desse templates. Vamos entrar um change.dir dentro do templates. E dentro do templates nós vamos criar o nosso início. Novamente, eu vou utilizar o gedit, certo?
Ok. Quem não entende de HTML, não precisa se preocupar. É simplesinho. Certo? É Hypertexto Markup Language. Hypertext Markup Language. HTML. Quem já conhece, tá? Quem não conhece é só copiar. Aí dentro desse arquivo HTML eu tenho aqui umas tags, chamadas tags HTML, certo? Eu estou dizendo que meu arquivo HTML, que começa aqui e termina aqui, certo? Tem um body. Ele pode ter header, cabeçalho, mas o body, o corpo dele é composto por dois títulos, tá? Vamos deixar assim, que o H1 é um título maior e o H3 um título menor, certo? É só para retornar uma resposta legível para a gente, ok? Dizendo que ele funcionou, correto? Se vocês querem que eu mostre como é que explique mais detalhadamente, mais a fundo no HTML, deixa uma mensagenzinha, um comentáriozinho no vídeo. Ô Júlio, por favor, mostra o que é o HTML para nós, para quem não sabe. Quem sabe vai ver que é muito tranquilo, ok? Vamos lá, vamos salvar o início.html e eu vou sair. Vou dar um ls, só para mostrar que tem o início ali dentro dos meus templates, ok? Muito bem. Agora eu vou mudar um arquivo settings que está dentro daquele diretório test Django que ele criou junto com o projeto test Django no episódio passado. Quando você cria o projeto, ele cria uma pasta repetida, test Django, ele vai criar outro test Django dentro dessa pasta, ok? Vamos lá dar uma olhada. Vocês estão vendo aqui que eu estou dentro de uma pasta chamada test Django. Eu vou dar um ls. Ó, existe uma outra pasta com o mesmo nome aqui dentro, que ele guarda os arquivos do projeto, ok? Vou dar um cd. Test Django. Ó, eu falei no vídeo passado que eu ia mostrar algumas coisas sobre esses arquivos. Esses settings a gente vai alterar. E provavelmente o URLs PI também. E acho que tem em dois lugares que precisam ser alterados. Primeiro vamos começar alterando os settings aqui. Esse arquivo aqui, ó, settings.py. Ok? Isso. Aqui no installed apps, nas aplicações instaladas, estão vendo que nós já temos algumas aplicações instaladas, ok? Nós vamos adicionar uma aplicação chamada clientes aqui. Eu não sei se vocês notaram que, ao contrário de outras linguagens, ele usa uma vírgula, certo? No final, sem se preocupar se ele está terminando ou não o array dele, ok? Eu vou até colocar uma vírgula no clientes aqui para não eu precisaria colocar porque o clientes é o último, né? Aqui das entradas. Não precisaria, mas eu vou colocar só para ficar igual ao dele, ok? Tá bom? Então vamos salvar, que era só isso, só acrescentar o clientes aqui, que é o que nós criamos, né, agora, tá? E vamos sair, certo?
certo? Agora eu vou voltar no meu diretório clientes. Certo? Eu não tenho aqui um arquivo urls.py, certo? Vocês não estão vendo ele aí, eu também não. Então eu vou criar. Acho que está correto. urls.py. Por que eu preciso desse arquivo? Ele vai definir um path, um caminho, para que quando eu chame o clientes, ele retorne a página template, aquela página template, o início.html que eu disse para vocês lá atrás, tá ok? Então, aqui eu preciso importar duas bibliotecas, uma é o path e a outra a biblioteca view, certo? Aqui é a biblioteca view e aqui é a biblioteca path. O path do Django.urls e o view, que é um arquivo que eu tenho aqui, eu importo ele também. O meu arquivo view são arquivos relacionados à leitura do HTML para clientes, ok? Ó, nomeado clientes. Aqui tem um truque, certo? Se vocês querem que retorne quando vocês digitarem o endereço, retorne o primeiro endereço seja a sua aplicação, vocês retiram esse barra clientes daqui. Clientes barra, desculpa. Certo? Eu vou fazer o seguinte, só para mostrar para vocês que funciona. Eu vou deixar os dois aqui. Só que um eu vou deixar comentado, certo? Fazer o comentário. E aqui eu vou retirar o barra clientes, clientes barra. Então, quando a primeira aplicação, quando você chamar lá o localhost 2.8000 barra, esse vai ser a primeira aplicação que vai retornar. Você não vai precisar digitar 8000 barra clientes para voltar na aplicação de clientes. Ele vai se tornar a aplicação principal, ok? Tem algumas configurações que se você procurar na internet, eu não sei se está funcionando agora pro Django, mas acho que eu estou usando 4.10 aqui, né? Essa maneira que eu estou usando aqui para vocês, que eu mostrei agora, é a maneira que eu consegui fazer funcionar mais redondinho, tá? Que sem dar nenhum tipo de problema, certo? Cheguei na resposta final com mais facilidade, ok? Agora nós vamos voltar no teste Django, que fica dentro do teste Django projeto, o teste Django definições, tá? D maiúsculo, tá? Porque eu criei assim, ok? E lá nós vamos editar o URL SPI que tem lá dentro. Aqui, ó, ele está aqui, ó. URL SPI. Eu falo PI, perdão, é PI ou PY, tá? Então vamos lá. gedit urls.py, ok? Sim. O que eu preciso fazer? Eu preciso incluir um path nele, um caminho.
certo? Então, eu incluí o path, o caminho vazio, e dei o include no meu clientes.url, que é aquele outro url.py lá que eu criei, ele está lá, ok? Então eu vou dizer para ele, inclua para o path vazio aqui, que é o caminho vazio. Por que o caminho vazio? Porque ele vai ser o primeiro, igual exatamente como eu criei o outro lá. Ele vai ser o primeiro. Quando você digitar localhost 2.8.000 /, ele vai ser carregado automaticamente, certo? E inclua o clientes URL, aquele outro clientes URL que está com o path lá, view clientes igual a name clientes, que nós criamos agora há pouco, certo? É um pouquinho confuso. Se precisar assistir mais de uma vez ou voltar o vídeo um pouquinho para trás para ver o que eu fiz, volta, tá? Porque é bastante detalhezinho. Salvei e vou sair. Eu vou fazer uma coisa agora, só para mostrar para vocês, depois eu vou desfazer. Eu vou executar o servidor HTTP, certo? E mostrar uma coisa para vocês. Ops, eu tô no nível errado. Isso aqui tem. É aqui que tá o... Então, o que eu errei? Aqui na última linha do erro, que ele dá um erro enorme aqui, ele disse para mim o seguinte, ó, Home, Julio, Projetos, Teste Django, URL SPI. Na linha 21, no módulo, um erro de nome, name error. O nome include não foi definido, certo? Eu vou dar um Ctrl C, certo? Eu vou entrar dentro da pasta Teste Django novamente. E vou olhar o meu URL SPI, eu já sei o que é. PY. O que aconteceu? Eu usei um comando da biblioteca include aqui, ó, o include aqui, e não importei esse include, eu tenho que importar ele e o path do Django URLs. Da biblioteca Django URLs eu tenho que trazer o comando include e trazer o comando path, ok? Vamos salvar. Vamos rodar novamente o comando, o Room Server. Ele vai dar um errinho, mas esse errinho eu queria que ele desse, que é o errinho vermelho mostrando algumas coisas para nós lá. Ah, tá, eu tô no diretório errado, é no teste Django, não o segundo, no primeiro teste Django. Certo? Esse erro aqui que eu queria mostrar para vocês. Ele tem 18 migrações não aplicadas. Certo? Então você primeiro precisa, eu vou dar um Ctrl C aqui e vou parar o servidor, certo? Você primeiro precisa fazer a migração. Precisa dar o comando migrate. Quando vocês fizerem uma alteração dentro do Python, sempre lembra de fazer o migrate antes de rodar o servidor, certo? Agora ele rodou direitinho, sem o erro. Ok, agora eu vou usar o Home Server para rodar o servidor. Mais um truque aqui. Se eu quiser rodar o servidor numa porta diferente do meu servidor, que não seja 8000, eu posso estar usando 8000 numa outra aplicação e quero rodar
numa porta diferente. Eu venho aqui e coloco, por exemplo, 8081 na frente do home server. Eu vou sair da tela inteira. Ah, não estou em tela inteira. Só de minimizar aqui. Abrir o navegador. Aqui eu vou digitar na barra HTTP, que é o protocolo, // localhost. Ele já colocou o 8000, mas não é o 8000 que eu quero. Eu quero o 81, que é a porta onde eu pedi para ele rodar. Olha lá. Hello World. Hello World é um exemplo tradicional, certo? Ok, peço desculpas pelo errinho. Por favor, quem gostou do tutorialzinho, assina o canal, ajuda bastante a gente a continuar com os nossos vídeos aqui, tá ok? E deixa um like se puder, se gostou mesmo, tá ok? Muito obrigado, até a próxima.